Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, começando a nossa aula sobre hormônios, nós estávamos vendo, então, hormônios hipotalâmicos. Hoje nós vamos estar vendo o GHRH e o GHIRH. Professora, quem são eles? Por que a gente vai estar vendo os dois hoje junto? Porque, tá, o GHRH, ele vai ser o hormônio que vai produzir o hormônio, tá? Vai ser o responsável por estimular o hormônio do crescimento, que é o GH, tá? E o GHIRH vai ser o inibidor. Então, pensa essezinho aí, tá no meio. É o inibidor da produção, tá? Do GHRH, que vai ser o estimulador do GH. Monte de sigla, eu sei, mas não se preocupa, vamos aos pouquinhos. Se precisar, volta o vídeo, vai pesquisando, vai ouvindo de novo até fixar, ok? Então, vamos lá. O GH, tá? Ele vai ser responsável pela secreção do hormônio do crescimento. Por quê? Lá no neurônio, tá? No nosso hipotálamo, nós vamos ter um responsável, tá? Somente para a produção do GHRH. Esse hormônio, GHRH, ou também conhecido como hormônio liberador do crescimento, tá? Ele vai estar atuando, então, vai estar sendo secretado desse neurônio lá no hipotálamo, vai descer até a adenohipófise, vai estimular a hipófise, tá? Essa adenohipófise a produzir o GH, que é o hormônio do crescimento, e esse GH por si próprio vai para a corrente sanguínea e vai estar atuando em todo o nosso organismo, tá? Em todas as células, toda a parte do nosso organismo, esse GH vai estar atuando. Então, a importância da produção do GHRH é essencial, tá? Porque um dos hormônios mais abundantes é o GH. E se eu não tenho o GHRH, que vai ser produzido lá no meu hipotálamo, eu não tenho a produção do GH, que vai ser produzido lá na hipófise. Por quê? Porque o GH só vai ser produzido se o GHRH chegar até na minha hipófise, porque é ele que estimula a produção desse hormônio na hipófise. Sem ele, não há o estímulo, não há produção na hipófise. O GHRH, ele não está só ligado, tá, com esse estímulo da produção do GH. Ele também está relacionado com o sono, a ingestão de alimentos e a nossa memória. Então, a função dele, tá, está além só do crescimento. Ele tem esses fatores de sono, ingestão de alimentos e memória que ele vai estar atuando ali no nosso organismo. Nós vamos ter também um hormônio que vai estar inibindo. Por quê? Nós temos visto até então essa história do feedback negativo, certo? O meu organismo, o meu hipotálamo vai receber a notícia que tem a quantidade correta, por exemplo, de TRH lá no meu organismo, então não preciso mais produzir o TRH, que é o responsável lá da minha tireoide, tá? Que vai produzir no hipotálamo o TRH, vai produzir o TSH, lembra lá? Só dá uma relembrada nesse assunto, tá? Então, isso vai fazer com que, né, ele vai dar um feedback negativo. Já tem aqui a produção do T3, né? O T3 vai mandar lá para o hipotálamo a resposta de que não precisa mais produzir. É um feedback que dá pro hipotálamo. Aqui, quando a gente vai falar sobre o nosso hormônio do crescimento, tá? A gente vai ter um outro hormônio que vai ser produzido no hipotálamo para inibir a produção do GHRH. Tá? Então, ele não vai dar esse feedback como os outros, tá? Ele vai simplesmente, tá, ter um hormônio que vai ser produzido para inibir a sua produção. Então, falar, opa, chega, foi produzido demais. Então, ele vai produzir o hormônio, tá? GHIRH, ou também conhecido como somatostatina, que vai estar regulando essa produção, então, do hormônio liberador de crescimento. Então, como eu falei, o GHIRH, ou somatostatina, vai impedir essa liberação do hormônio do crescimento. Ele vai dizer para o meu organismo, não precisa mais a produção do GHRH agora por enquanto. Já temos ali uma boa quantidade de GH no sangue circulando. Então, ele vai fazer, tá? Ele vai ser secretado para dizer que, tá? Não precisa mais dessa produção de GH. Outros fatores, tá, que podem estar atuando contra esses estímulos, essa produção de GH, RH e GHIRH, vai estar sendo o sono,
o estresse. Então, se a pessoa não dorme, tem períodos de sono, não respeita esse ciclo circadiano que a gente tem, então a pessoa vai dormir muito tarde ou troca a noite pelo dia. O estresse, então a falta de exercício físico, ingestão de alimentos, tá? Vão estar atuando, vão estar afetando essa liberação, tá? Desses hormônios lá no hipotálamo. Então, é muito importante que a gente sempre respeite, tá? Essas regras básicas de sono. Como eu já disse, todos os hormônios vão ter ali uma influência com o nosso sono. Então, se você quer ter uma boa saúde, quer ter ali um bom equilíbrio hormonal, o sono é um dos principais fatores para você começar a mudar na sua vida, tá? Se manter calmo, praticar exercícios físicos, uma alimentação saudável, você vai com certeza, tá, conseguir. Lógico que muitos casos ali vão precisar de tratamento médico, mas com certeza, por mais que tenha que se fazer uso de medicação, esses pacientes, tá, que vão ter esse problema com essa produção de GHRH e GHIRH, tá, vão ter que fazer, sim, tá, esse acompanhamento com todos esses fatores, tá? Não basta só tomar um remédio e ter uma vida totalmente desequilibrada em relação de sono, estresse, exercício e esses demais itens que eu comentei, tá? Então, eles caminham totalmente juntos. Quando há muita produção, tá, deliberada desses hormônios GHRH, a gente provavelmente vai estar falando, tá? Uma das principais causas desse excesso desse hormônio vai ser por tumores, ou no hipotálamo, tá? Ou localizado em outras partes que a gente chama de tumores ectópicos, tá? A consequência disso vai ser o aumento dos níveis do hormônio, tá? Do GH, que vai estar ali deliberadamente no nosso sangue, com um nível bem alto. Em adultos, tá? Esse hormônio excessivo vai fazer com que essa pessoa desenvolva ali acromegalia, que vai ter ali mãos e pés, tá? E face alterada, também tendo alargamento de órgãos. Então, é um hormônio de crescimento, tá? Isso, quando se passa dessa fase de crescimento e em excesso, vai começar, sim, a alargar órgãos, a face, tá? Vai começar a ter edema nas mãos, nos pés. Então, vai dar, sim, problemas bem graves. Pode estar chegando ali até uma hipertensão arterial, diabetes, doenças cardíacas. Quando esse aumento de GHRH for acontecer antes, tá, da maturação final do crescimento dos ossos dessa criança, então na fase ali da puberdade da criança, até os 21 anos, nossos ossos ainda podem crescer, mas é nessa fase ali de puberdade que essa criança tem o seu estirão de crescimento, tá? Então, provavelmente, nessa fase ali de puberdade dessa criança, se ela tem um excesso da produção desse hormônio de GHRH, lá no nosso hipotálamo, que vai fazer consequentemente a produção do GH e vai fazer com que essa criança tenha ali uma grande quantidade de hormônio do crescimento no seu sangue, vai fazer com que esses ossos também se alonguem e os órgãos se alonguem, então tudo se alongue, e isso vai caracterizar o que a gente já comentou lá na produção do GH, que é o gigantismo. Também, tá, na maioria das vezes, esse caso de superprodução desse hormônio vai ser principalmente ali por um tumor na região da hipófise e em casos muito raros, quando esse indivíduo produz muito GHRH, e nesses casos a pessoa sim dá para inibir essa alta produção, essa superprodução. Mas quando, tá, for em relação ao tumor, aí existem outros tratamentos médicos mais indicados, tá, para tá lidando com a relação do tumor e não com o excesso de produção desse hormônio. Isso é uma consequência adjacente, tá? Então, primeiro o médico vai realizar ali um tratamento para aquele tumor específico para atenuar depois, a superprodução do GHRH. Quando determinada a deficiência do hormônio do crescimento ainda na infância, tá, a gente vai ver ela associada ao quê? À falta de crescimento. Então, a criança não cresce, vai ter uma maturidade física atrasada, um desenvolvimento físico atrasado, ela vai ter problemas, tá, para se desenvolver e crescer. Então, aí é muito importante, ter um acompanhamento médico para que essa pessoa, para que essa criança possa ter, o seu desenvolvimento físico, tá? Já nos adultos, quando há essa falta de GHRH,
nós vamos ver algumas mudanças na estrutura desse corpo, desse indivíduo, né? Vai ter diminuição da massa muscular e óssea e o aumento da gordura corporal. A pessoa vai sentir muito cansaço, vai perder o ânimo, né? Vai ser uma pessoa desanimada e vai ter uma má qualidade da sua saúde. Quando se suspeita de uma deficiência do hormônio de crescimento, a gente vai precisar fazer um teste de estímulo desse hormônio, tá? Para isso vai ser feito em laboratório esse estímulo com GHRH, para então determinar como é que está os níveis, tá, desse hormônio. Então, o exame laboratorial a gente vai precisar fazer a coleta do sangue venoso, tá? E a gente vai fazer a separação do soro. Esse soro, a gente vai precisar de 1 ml para cada curva, para cada tempo de curva que a gente for analisar. Então, aqui a gente vai analisar a curva de 15, 30, 45, 60, 90 e 120. Então, 1 ml, tá, de soro para cada tempo dessa curva. Lembrando que, tá, serão várias coletas, tá? Esse exame vai ser um pouquinho mais demorado dentro do laboratório. Então, o modo de armazenamento, tá? Ele pode estar congelado a menos 20 graus. E esse exame também pode ter ali alguns outros exames que vão estar relacionados, que é o exame estimulado pelo exercício, pela arginina, pelo glucagon e pela insulina, tá? Nesse caso, a gente vai estar vendo o estímulo com GHRH. Então, o preparo do paciente, ele tem que estar em jejum de no mínimo ali de 6 a 8 horas. O paciente, ele vai ter que estar, tá? 60 minutos antes do início do teste, ele vai ter que estar preparado. Então, você vai colocar ali, vai fazer o processo de venoclise, que é isso aqui, tá? Com um scalp, que é esse daqui. Por quê? Porque você vai estar fazendo várias coletas de sangue desse paciente nesses períodos de 15, 30, 45, 60, 90 e 120. Então, já pensou você furar esse paciente 6 vezes? Não tem o porquê, né? Então, você vai deixar o paciente com, né, essa agulha já ali, tudo bonitinho, tudo preparado, e você ali, tá? Com a ajuda do scalp, vai fazendo essa coleta nesses períodos, tá? Para que a gente, então, né, não precise machucar o paciente toda vez que for coletar o sangue. A gente vai fazer, tá? Primeiro a coleta. Antes dessas coletas, a gente vai fazer a coleta basal, que é a coleta zero, né? Que vai identificar, então, esse início do exame. Essa amostra basal, você vai primeiro, tá, desprezar. O primeiro ml que você coletar, você vai desprezar. E o restante você vai separar para análise. O método de análise vai ser quimioluminescência. É importante ressaltar que o GHRH, ele não vai ter vendido aqui no mercado brasileiro, ele vai ser importado. Então, por isso que o paciente precisa fazer primeiro ali uma solicitação para que, se o laboratório não tem ali o GHRH já ali no laboratório, ele vai ter que fazer sim a importação desse produto. Então, os valores, tá, de referência normal vai ser quando tiver o aumento ali igual ou superior a 5 acima do nível basal. E quando tiver deficiência do GH, a gente vai então perceber que vai ter um aumento inferior de 5 acima do nível basal. Fico aqui com vocês, então nos vemos até breve. Bom restante de aula para vocês.